Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é Quem é Jesus? E será nosso estudo e, ao mesmo tempo, nossa mensagem de Natal para as queridas e queridos ouvintes, encerrando mais um ano de muitas reflexões em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Iniciaremos citando trechos históricos que falam de Jesus. Segundo a história, Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo, foi um profeta e líder religioso, figura central do cristianismo, considerado mensageiro e filho de Deus. Recebeu o título de Cristo, que em grego significa ungido, por aqueles que o reconheciam como o enviado por Deus. Por isso, seus seguidores são conhecidos como cristãos. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu sobre Jesus em sua obra Antiguidades Judaicas por volta do ano 95. Existem, porém, duas versões sobre o mesmo trecho, uma mais antiga, em língua grega, que testemunha a messianidade de Jesus, e uma outra tradução árabe que omite tal afirmativa. No texto em grego diz: naquela época vivia Jesus, homem sábio, se é que o podemos chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que recebiam a verdade com alegria e fez-se seguir por muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo, e quando Pilatos o condenou à cruz, por denúncia dos maiorais da nossa nação, aqueles que o amaram antes continuaram a manter a afeição por ele. Assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles, conforme fora anunciado pelos divinos profetas, e a seu respeito, muitas coisas maravilhosas aconteceram. Até a presente data subsiste o grupo dos cristãos, assim denominado por causa dele. Já o texto em árabe diz: naquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido 3 dias após sua crucificação e estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas anunciaram coisas maravilhosas. Vamos acrescentar aqui, prezadas e prezados ouvintes, a descrição feita pelo senador romano Públio Lentulus em carta ao imperador Tibério César, que consta das narrativas de Emmanuel em sua obra há 2000 anos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diz ele: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César,
Cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa, bem madura. São distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se sempre amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, temem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter ele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que a tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia Lidizione, 7ª, Luna Secunda. Agora vamos saber quem é Jesus para seus apóstolos e seguidores, começando pelo Evangelho de Marcos, em seu capítulo 8, versículo 27 a 30, onde foi anotada a resposta de Pedro para a indagação feita pelo próprio Jesus, que responde: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda
um dos profetas. E vós, perguntou ele, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Vamos encontrar também em João, no capítulo 20, versículos 11 a 18, o diálogo de Maria Madalena que designa Jesus como Senhor e Mestre. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para ver o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, e que ele lhe dissera isto. Agora vamos narrar as diversas passagens do Novo Testamento onde o próprio Jesus se autodefine, respondendo, eu sou. Jesus à porta. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 a 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Jesus, o bom pastor. Em João, capítulo 10, versículos 14 a 16 e 27 a 28, diz, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus, o Messias, se encontra em João, no capítulo 4, versículos 25 e 26. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus, a videira verdadeira. Isso encontra em João, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Diz, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim,
e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus, a ressurreição e a vida. Isso se encontra em João, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus, o pão da vida. Isso se encontra em João, capítulo 6, versículos 35 e 36 e 48 a 51. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, a luz do mundo. Isso está em João, capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Isso se encontra em João, no capítulo 14, versículos de 5 a 7. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Continuando as nossas reflexões, prezada e prezado ouvinte, vamos saber quem é Jesus para o Espiritismo. Vamos buscar primeiro a resposta dos Espíritos à pergunta 625 de O Livro dos Espíritos e a primorosa nota de Allan Kardec. Pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos Espíritos: Jesus. Nota de Allan Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Jesus é o governador espiritual do orbe terrestre. Segundo Emmanuel, em sua obra A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, vamos encontrar os seguintes relatos. A gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros
e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Para encerrarmos, respondendo à pergunta a título "Quem é Jesus?", fiquemos com trechos da mensagem do Espírito Joana de Ângeles, de sua obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, psicografada por Divaldo Pereira Franco, selecionados por Silvelena Visnade Pecenda para sua postagem no site À Luz do Espiritismo. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é preciso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Vivendo numa época em que predominava a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorre também nestes dias, embora em menor escala, Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Incompreendido, assediado pela astúcia e perversidade, perseguido tenazmente, jamais se deixou atemorizar ou desviar-se do objetivo para o qual viera, conseguindo perturbar a astúcia dos adversários inclementes com respostas sábias e lúcidas, calcadas no reino de Deus, cujas fronteiras se ampliavam, albergando todos os seres humanos sedentos de justiça, esfaimados de paz, carentes de amor, e nunca foi ultrapassado. Superior às conjunturas que defrontava pelo caminho, e incólume às tentações do carreiro humano, por havê-las superado anteriormente, apequenou-se sem diminuir a própria grandeza, misturando-se ao poviléu e destacando-se dele pelos grandiosos atributos da sua realidade espiritual. Exemplo da perfeita identificação da ânima com o ânimos, ele é toda harmonia, que cativa e arrebata as multidões. Mas não se permitiu impedir o holocausto para o qual viera, nem o padecimento de muitas aflições que se impusera, para ensinar elevação espiritual e moral, desprendimento e abnegação àqueles que o quisessem seguir. Jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles, em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as,
ajudando-as e entendendo-as ao tempo em que tomava exemplos da natureza e, na sua pauta incomparável, cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. E assim, hoje, a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem ou que aspiram pelos ideais da beleza e de felicidade, ou que anelam por melhores dias, emulando-os em prosseguimento da tarefa, em autossuperação, ambicionando a plenitude. Após esta bela mensagem, encerramos agradecendo ao amigo Arcleides Soares pela edição de nossos programas e desejando a você que nos ouve um Natal repleto de harmonia, amor e esperança, e um ano novo com muita saúde, paz e grandes realizações. Lembramos que os programas são reprisados aos sábados às 5h30 e aos domingos às 20 horas. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. Tornem-se colaboradores do Clube da Fraternidade. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.